Olá, gente linda e maravilhosa do Brasil, como vocês estão? A gente vai hoje aprender nessa aula linda e maravilhosa de língua portuguesa. Vamos aprender acentuação. Então, primeiro a gente vai para as regras gerais, que a gente vai falar sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Depois a gente vai para as regras especiais. Depois a gente vai fazer uma revisão de acentuação. Então, vamos lá? Questão número 1. O texto abaixo foi reproduzido sem os acentos agudos. Quantos desses acentos devem ser colocados para torná-lo correto? Ou seja, ele pegou um texto que não tem nenhum acento e a gente tem que ver quais palavras deveriam levar acento agudo, tá? Então vamos lá. O olhar da opinião. Esse dá aqui parece ser um verbo, né? O olhar da opinião. Ele dá alguma coisa. Dá o quê? Opinião. Então o verbo dar teria acento. Então a gente já coloca aqui. O olhar da opinião. Esse olhar agudo e judicial perde a virtude logo que pisamos o território, território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá. Cá também tem acento. E nos não alcance e julgue. Aqui não é nós, aqui é o pronome oblíquo nos. E nos não alcance. Porque se fosse nós com acento, seria diferente, né? E nós não seria alcance. Mas a nós, aqui é um pronome oblíquo tônico, aqui é átono, aqui é tônico, então leva também acento. A nós que não se nos dá, verbo dar, do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há, verbo haver aí leva acento, não há nada tão imensurável, com acento também paroxítona, como desdém, desdém tem acento, dois finados. Agora a gente vai para a parte mais difícil, que é contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C. Então, C de casa. Não é difícil, né, essa questão. Só que tem que prestar bastante atenção para não errar. Até porque envolve matemática, né? Colocou matemática no meio do português, tem que ter muita calma. Assinale a alternativa em que as palavras devem ser acentuadas de acordo com a mesma tonicidade. Como assim mesma tonicidade? Tonicidade é tônico, então a gente está se referindo aí à sílaba tônica. Ou seja, oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica. Na paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Na proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a nossa sílaba tônica. Então ele quer saber o quê? Tem que ser ou todas oxítonas, ou todas paroxítonas, ou todas proparoxítonas. Então a gente tem que assinalar essa alternativa, que sejam palavras acentuadas pela mesma tonicidade. Então vamos lá. Cipó, oxítona terminada em O. Maracujá, oxítona terminada em A. Jacaré, oxítona terminada em E. Vintém, oxítona terminada em. Ou seja, todas aqui são acentuadas pela mesma tonicidade. Então, a nossa resposta vai ser logo a letra A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Buscapé, oxítona, levedo, paroxítona, armazéns, oxítona, café, oxítona, vácuo, paroxítona, hífen, paroxítona, trânsito, proparoxítona. Substantivo, isso mesmo. Se fosse verbo, aqui trânsito é substantivo. O trânsito estava ruim. Se fosse verbo, seria transito. Ou seja, o acento, não teria acento, né? Mas a sílaba tônica seria no zi. Próton, paroxítona. Boêmia, paroxítona. Biquínis, paroxítona. Início, paroxítona. Só que bambolê, oxítona. E aqui no início é a mesma coisa. O início, eu inicio. É diferente, substantivo para verbo. 3. Assinale a alternativa cujos nomes apresentam acentuação gráfica incorreta. A sílaba tônica está em destaque, ou seja, já ajudou a gente, né? Capitu, oxítona. Só que oxítona terminada em U leva acento? Oxítonas terminadas em AEO, em ENS, seguidos ou não de S, né? AEO, seguido ou não de S, em ENS levam acento. Ou seja, terminada em U não leva acento. Então, já está incorreta. E aqui, Macabé, ele já separou, ou seja, aqui quer dizer que tem um hiato. Paroxítona terminada em A também não leva acento. Então, 3, letra A. E as outras estão certas, paroxítona, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo, oxítona terminada em E, e aqui é regra do hiato. Então, vamos para 4.
Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra espontâneo. Primeiro, a gente tem que saber qual é a regra, né? Então, espontâneo é uma paroxítona terminada em ditongo. No dia da sua prova, você vai escrever paroxítona terminada em ditongo, para você não esquecer e ter que voltar na palavra, tá? Então, aqui a gente já vai logo de letra A de amor, paroxítona terminada em ditongo. Aqui é paroxítona também terminada em L, aqui é paroxítona terminada em ão, aqui é proparoxítona. Então, 4, A de amor. A de amor. É de baixinho. 5. Assinale a alternativa cuja palavra em destaque é classificada como paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Então, vamos lá. Sutil é oxítona. Hangar, oxítona. Ruim, oxítona. E aqui o que todo mundo erra, né? A gente fala rúbrica, mas o certo é rubrica. Inclusive, tem a galera que coloca a rúbrica com acento aqui no U. Tá erradíssimo, é rubrica. É feio, é horroroso, professora, mas tá certo. 5, D de dado. 6. Leia o texto a seguir e, na sequência, assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica das palavras nele contidas. Visando a resolução da questão, os acentos gráficos foram propositalmente retirados. Vamos lá. Recém é prefixo de palavra. E assim como porém, recebe acento por ser oxítona terminada em "em". Sim, oxítonas terminadas em "em" levam acento. Então, letra A, faixa assim. Então, tem esse texto grandão, grande, e a gente nem precisava ler. Olha que coisa interessante, né? Que logo, a nossa resposta é logo letra A. Mas a gente vai ver que realmente precisava ler sim, porque tem, você vai ver só. A sorte foi que foi a letra A. Vamos ver a letra B. Círculo, último, pássaros. São a totalidade de palavras proparoxítonas no texto. Ou seja, ele está falando que só tem 3 proparoxítonas, que são essas 3. Todas as proparoxítonas são acentuadas, só que tá certo. Só que círculo, último e pássaros não são a totalidade das palavras. Não são. Vamos ver quem é a outra palavra? Quando te aproximas do mundo, sinto o sarço de Deus arder, círculos, tá aqui ele já tinha falado, então 1000 demônios, que é o nômades, pronto, nômades proparoxítona. Então aí você precisava dar uma lidinha assim. Como a gente já marcou logo de cara a letra A, tudo certo, você não precisaria ler. Mas se fosse, por exemplo, a letra A no lugar da letra D, aí pronto, você teria que ler tudo, tá? Então, letra B não pode, porque não é a totalidade. Atrás, recebe acento por ser monossílaba tônico? Não, é oxítona, tá? Terminada em A, seguida de S. Poluída por haver I como segunda vogal tônica de hiato. Tá, o I realmente é hiato. Demônios, bordéis e móveis recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vamos ver. Demônios, paroxítona crescente, beleza, ditongo crescente. Bordéis, bordéis é ditongo aberto. Aqui também é paroxítona, mas bordéis, oi, regra do ditongo, tá? Então não poderia ser letra D. 7. Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio. Ou seja, mesmo motivo. Vídeo, paroxítona terminada em ditongo. Freguês, oxítona. Então já não é a letra A, né? Exótico pro paroxítona. Planície, paroxítona. Anzóis, ditongo. oi, ditongo. Repitam isso até decorar. Papéis, oi, também não pode ser. Sábio, paroxítona. Nódoa, paroxítona. Espontâneo, paroxítona. Então, letra C. Pêssego pro paroxítona. Possível, paroxítona. Privilégio, paroxítona. Então, realmente, 7, letra C. 8. A mesma regra de acentuação gráfica da palavra infância. Então, a gente já sabe que primeiro tem que classificar a palavra do enunciado para depois ir para as alternativas. Então, infância, paroxítona, terminada em ditongo. Saída, regra do hiato, heróis, ditongo, oi, ditongo. Instantâneo, paroxítona, terminada em ditongo. E quilômetros de vantagens, paroxítona. Então, 8C também. Viu, gente, como é que é bem facinho? Até aí tudo bem, né? Vamos lá para 9. Com relação à acentuação das palavras em negrito, estão corretas. Então, ele quer que a gente fale qual é que tá certa, qual que tá errada. Vamos ver. Reféns, oxítona, terminada em ens, tá certo.
3 é monossílabo. Monossílabo só pode ser A, E, O seguido ou não de S. Ou de tom aberto, né? E, El, Oi. Não é o nosso caso, então tá errado. E armazéns, oxítona terminada em ens também. Então, 1 e 3 estão corretas. 1 e 3, letra B de Brasil. 10. Assinale a alternativa que traz a correta justificativa para a acentuação da palavra em destaque no trecho abaixo. Aligatoridio. É uma espécie de jacaré. Antes que você fique, o que é isso? Uma espécie de jacaré, olha. Então aqui é uma paroxítona, também terminada em ditongo. Então vamos lá. Palavra oxítona terminada em O? Não. Palavra paroxítona terminada em ato? Não teria nem como, né? Que se fosse terminada em ato, seria uma paroxítona. Palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. É ditongo crescente? Erideu. Aligatoridio. Deu. Parece que é. E a outra é a palavra proparoxítona terminada em proparoxítona. Não, gente, que é isso? Letra C. Eu tô tentando ler o que eu rabisquei ali, mas tá difícil. Mas é isso mesmo. Paroxítona terminada em ditongo crescente. O O é mais forte que o E. 11. A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas há uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Então aqui, qual que deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? A gente já viu uma questão parecida com isso, né? Que tava lá escrito substantivo, eu falei, se fosse verbo ia ser diferente. Então, olhando aqui, só pode ser a letra B, que é polícia. A polícia, substantivo, e eu policio. Ele policia as pessoas. Ou seja, vai deixar de ter esse acento se vier a ser um verbo. Pronto. As outras não teria como. Então, só pode ser letra B. Que, há uma palavra. Ele não falou que são as 3. Há uma palavra. Então, de cara, é a polícia ou policia, né? Polícia, substantivo, e policia, o verbo. 12. É incorreto afirmar que, vamos ver, ocorrem encontros vocálicos em mal e saúde. O que é encontro vocálico? É encontro de vogais. Então, realmente ocorrem encontro de vogais, beleza. Porém, o primeiro se trata de um ditongo, sim, e o segundo se trata de um hiato, tá certo? Ele pediu o que é incorreto. A letra A está certa. Ministério, alegria e prejudicial classificam-se quanto à tonicidade como paroxítonas. Vamos ver? Ministério, paroxítona. Alegria, prejudicial, oxítona. Então, prejudicial é oxítona. Então, letra B. Ministério e saúde obedecem a regras diferentes de acentuação gráfica. De fato, ministério, paroxítona e saúde, regra do hiato. Há 2 palavras oxítonas e 4 paroxítonas. A gente teria que ler, né? Vamos ver. Ministério, a gente já sabe que é paroxítona. Eu só vou colocar P de paroxítona e O de oxítona. Alegria, paroxítona. Adverte, paroxítona. Mal é monossílabo, né? Aí não conta. Humor, oxítona. Prejudicial, oxítona. Saúde, não deixa de ser uma paroxítona. Mesmo sendo regra do hiato, em relação à classificação de tonicidade, é uma paroxítona. Então, realmente, há 2 oxítonas e 4 paroxítonas. Então, 12 só pode ser a letra B. 13. Sabendo-se que a palavra em negrito acima não é oxítona e considerando-se que nela não há hiato, então não é oxítona e não tem hiato. Então, sua correta grafia é, gente, se isso aqui, tapsia, não pode ser um hiato. Não é hiato. Não é oxítona. Então, aqui não é mais forte. Aqui que é mais forte. Só pode ser o quê? Isso aqui. Tápsia. Paroxítona terminada em ditongo. Só pode ser, não tem como ser outra coisa. Mas é uma charada, né? Não pode ser isso, não pode ser aquilo. O que é? Paroxítona terminada em ditongo. 14. Estão corretamente acentuadas 2 palavras da alternativa. Vamos ver o que tá certo. Parabéns, parabéns pra você. Tá certo, tá certo. Júri. Paroxítona terminada em I, tá certo. Letra A. Item. Paroxítona terminada em pode acentuar? Não. Oxítona terminada em acentua. Saci, oxítona terminada em I, tá errado. País, tá certo. Baú, tá certo. Itu, oxítona terminada em U, tá errado. Então, 14, letra A. 15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Vamos ver. Hífens, paroxítona terminada em ens. Ruim. Vamos lá, paroxítona terminada em ens.
Tá certo? Tá errado. Porque é oxítona terminada em -ens que leva acento. Hífen leva acento. Hífen. Por quê? A paroxítona terminada em N. Hífens não pode. Então tá errado isso aqui, tá? Ruim também tá errado. Álcool tá certo. Rubrica tá certo. Látex tá certo. Paroxítona terminada em X. Hífen tá certo. Item tá errado. Aqui tá errado. Hífen está errado. Vamos então para D, né? Vai ser letra D. Sóton, paróxida terminada em ão. Vírus, paróxida terminada em us. Grátis, paróxida terminada em is. E hífen, paróxida terminada em n. 15, D de dado. 16. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Vamos ver. Êxodo, proparoxítona. Munícipe, proparoxítona. Ínterim é o jeito certo de falar. Então, letra A. Beleza. Vamos ver as outras. Recorde, rubrica, ínterim. Ômega, ínterim, rubrica, recorde, munícipe, ínterim. Então, 16, letra A. 17. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas corretamente. É brincar de tentar achar o rato, né? Vamos lá. O relatório, tá certo, apresenta alguns itens. A gente viu que tá errado, né? Não pode levar acento. Então, aqui a letra A a gente já descarta e vai para de baixo. O relatório apresenta alguns itens que precisam ser revistos. Por isso, o responsável pelo projeto tem que aceitar as sugestões dos colegas. Aqui tá tudo certinho, né? Então, letra B. Vamos ver o erro das outras. Esse já é o erro da letra C. Da letra D, o relatório apresenta alguns itens que precisam ser revistos, por isso o responsável pelo projeto tem. Tá errado. Acento diferencial. O responsável tem. Se tá no singular, não tem que levar o acento circunflexo. 18. Assinale a alternativa cuja palavra em destaque classifica-se apenas como oxítona. Só pode ser oxítona. É a letra B. A gente tem que falar cateter, não catéter. As pessoas falam catéter, mas é cateter. Aqui projétil ou projetil, xerox ou xerox, réptil ou reptil. Os dois jeitos estão corretos. Então pode ser uma oxítona ou uma paroxítona. O único caso que só pode ser oxítona é a letra B, que é cateter. Se você é da área de enfermagem, você fala catéter, você está falando errado. 19. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra sótão. Paroxítona terminada em ditongo. Vamos ver. Réptil, paroxítona terminada em L. Fáceis, paroxítona terminada em ditongo. Lumen em N. Index em X. Cônsul em L. Eu queria só fazer um comentário sobre a paroxítona terminada em ão. É o seguinte. Ão é de fato um ditongo. Então você tem que ter atenção com o seguinte. Eu posso considerar uma paroxítona terminada em ditongo, mas você tem que avaliar o mais certo na questão. Então, se tem uma exatamente terminada em ão, assinale a terminada em ão, para ficar igualzinho. Ão, ão. O ão deixa de ser ditongo? Não, mas é específico. Então, na ausência do ão, você põe qualquer ditongo, entenderam? Então, é a segunda questão que a gente faz que tem um ão. Deixa eu achar outra. Na questão número 4, espontâneo, terminado em paroxítona. A gente assinalou a letra A. Está certa, a resposta mais certa. O ão é ditongo? Mas é uma regra mais específica. Então, se aqui no enunciado fosse uma palavra terminada em ão, você deveria colocar terminada em ão também. Ok, galera? Então, dos dois jeitos estão certos, mas sempre existe o mais certo. E é isso, finalizamos a nossa aula de regras gerais de acentuação. A próxima aula a gente vai ver regras especiais. Não se esqueçam de anotar, separar o material que está todo rabiscadinho, rabisque também na sua folhinha e anote todos os comentários das aulas, tá bom? Um beijinho no coração e até a próxima aula.